Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador e na aula de hoje nós falaremos sobre absolutismo inglês. Lembrem-se que para entendermos o absolutismo é necessário compreender 3 etapas para o desenvolvimento, para a consolidação, para a estruturação do absolutismo na Europa. O primeiro deles, a primeira etapa, seria a desmilitarização da nobreza. O segundo, a aproximação com a burguesia que o rei deveria ter, essa aproximação com a classe mercantil. E o terceiro, a redução do poder do clero, o controle que o rei deveria ter sobre a igreja. Bom, a partir dessas 3 etapas, vamos ao que interessa sobre o absolutismo inglês. Pessoal, eu posso dizer que o início do absolutismo ele vem a partir do século XI e se estenderá até o século XVI. Vamos aí ao nosso primeiro rei, o Guilherme, o Conquistador. Guilherme, senhor da Inglaterra, o Guilherme I. O Guilherme, que consegue se tornar rei em 1066, ele vai desfazer a chamada heptarquia anglo-saxônica, onde, naquele momento, a Inglaterra é dividida em 7 reinos. Aqui, ele unifica a Inglaterra, cria laços de fidelidade com a nobreza. Esses laços de fidelidade se dá a partir da nomeação aos cargos de xerife. Ele vai colocar nobres para ocupar os cargos de xerife, que seria uma espécie de fiscal do governo, uma espécie de representante do rei nos condados. Bom, então podemos notar que já desde Guilherme o Conquistador há uma tentativa de centralizar o poder. Nosso próximo rei é o rei Ricardo Coração de Leão, que reinou por 10 anos, não tão interessantes para a Inglaterra, porque durante os 10 anos, 9 foram ausentes. O Ricardo ele se envolve diretamente na Terceira Cruzada, vai a campo de batalha, vai ao Oriente Médio, e lá ele fica até mesmo preso, ele é aprisionado no Oriente Médio. E além desse envolvimento na Terceira Cruzada, ele também se envolve em batalhas na Normandia, ou seja, o excesso de conflitos vai trazer uma insatisfação geral. Além disso, um fortalecimento da nobreza, porque o rei estava ausente. Bom, com a substituição do rei Ricardo, vem o seu irmão, o João Sem Terra. João Sem Terra pega uma Inglaterra com a coroa fragilizada, com cofres esvaziados devido aos conflitos que a Inglaterra se envolveu anteriormente, e ao mesmo tempo com a nobreza fortificada. Ou seja, esse conjunto de fatores gera uma instabilidade para a coroa. Então, o João Sem Terra, ele se vê envolvido em uma revolta feudal, ou seja, uma revolta da nobreza e do clero contra a autoridade do rei, contra as medidas que o rei estava tomando. O João Sem Terra queria, por exemplo, aumentar impostos, e essa nobreza feudal, os barões e o clero não aceitavam essas medidas sem ao menos os consultar. Portanto, houve estratégias aí para redução do poder do rei, com até mesmo a criação em 1215 da Magna Carta, uma espécie de constituição, uma espécie de primeira constituição da Inglaterra, onde protegia os ingleses do despotismo real. Junto à Magna Carta, veio a criação do Grande Conselho, uma espécie de parlamento que depois vai se estruturar, depois ele se estrutura como o parlamento que nós temos hoje, conhecido como o parlamento bicameral na Inglaterra, onde nós temos 2 câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Notem que, a primeiro momento, tanto a Câmara dos Lordes quanto a Câmara dos Comuns são ocupadas excepcionalmente por pessoas que pertencem à nobreza, à baixa nobreza, à alta nobreza. Depois isso muda. A Câmara dos Lordes vai ser ocupada pela nobreza e a Câmara dos Comuns ocupada por representantes do terceiro estado, como, por exemplo, da burguesia, né? Aqui eu posso notar que João Sem Terra, então, tem um poder esvaziado pela Magna Carta. Esse esvaziamento do poder traz ao monarca um poder de direito, mas não um poder de fato. Seguindo o nosso conteúdo, do século XIV ao XV, há criação de medidas favoráveis à nobreza e à burguesia com a criação do parlamento. Olha, esse parlamento ele vai desenvolver a nobreza, desenvolver a burguesia. E é interessante notar que a nobreza ela vai se aburguesando nesse período devido a certas atividades que existiam na Inglaterra, como, por exemplo, as atividades da produção
e venda da lã. Olha, até mesmo no século XIII para o XIV foi criada uma lei conhecida como Lei dos Cercamentos, onde provocou um êxodo rural, onde os mansos, que eram comunais, vão se transformar em pastos privados, e onde essa nobreza que tem essa terra, que tem esse pasto privado, vai conseguir comercializar a lã com a burguesia local ou até mesmo com outros burgueses de outras nações. É interessante notar que há um interesse da expansão comercial até mesmo para o território de Flandres, que foi zona de conflito e causa fundamental para a Guerra dos 100 Anos. Aquela guerra entre a corte francesa e a corte inglesa, já falada em outras aulas. Nós falamos sobre a Guerra dos 100 Anos, mas não sobre as consequências que essa guerra gerou em território inglês. Nós temos 3 pontos que são fundamentais para entendermos aí quais são essas consequências. Primeiro, é que com a formação de um exército forte para guerrear contra o exército francês, para a consolidação de um exército nacional, há necessidade de enfraquecer, é claro, o poder da nobreza. Então, o poder da nobreza será enfraquecido devido à criação de um exército nacional. Além disso, a nobreza também se enfraquece devido a algumas revoltas, rebeliões camponesas que acontecem no interior da Inglaterra, devido a algumas questões, como, por exemplo, as leis de cercamento, o êxodo rural e a ruptura com as relações econômicas com Flandres, já que a Inglaterra sai derrotada, enfraquece uma burguesia e uma nobreza aburguesada. Ok, pessoal? Bom, logo após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra se envolve em um conflito interno, conhecido como Guerra das Duas Rosas, entre 1455 a 1485, olha só, 2 anos depois, a Guerra dos 100 Anos. 2 famílias da nobreza inglesa tentam dominar o trono inglês, os York e os Lancaster. Essa guerra tem esse nome devido ao brasão heráldico das 2 famílias, representado por rosas. A rosa branca pela família York e a rosa vermelha representando a família Lancaster. As 2 famílias são da nobreza, mas há uma diferença. Os Lancasters, eles eram da nobreza tradicional da Inglaterra e os York da nobreza aburguesada da Inglaterra. Olha, esse conflito ele só vai ser decidido, ele só vai chegar à conclusão a partir da junção das 2 famílias, a partir de um casamento arranjado e a constituição de uma nova família a partir dessa junção, conhecida como Tudor, a família Tudor. E aí nós inauguramos uma dinastia, a dinastia Tudor, a partir da coroação de Henrique VII em 1485. Então vamos a ela. A dinastia Tudor, de 1485 a 1603. Nós temos o primeiro rei, Henrique VII, inaugurador da dinastia, e ele vai criar ações de pacificação interna, importantíssimo para a ascensão do rei, importantíssimo para a estruturação do absolutismo. Seu filho, Henrique VIII, de 1509 a 1547, ele vai ser o pai da reforma protestante. A partir de 1534, com a aplicação do ato de supremacia, ele cria a Igreja Anglicana. Por diversos pontos, nós falaremos aí numa aula a seguir sobre as revoltas protestantes, sobre a criação da Igreja Anglicana, excepcionalmente. Mas o ato de supremacia vai retirar o poder da Igreja e concentrar o poder nas mãos do rei, aí na Inglaterra. Imaginem só, o rei ele vai ser representante não só do Estado, mas também representante da Igreja. Uma igreja do Estado, a Igreja Anglicana, onde o rei ele é sumo sacerdote. Bom, e nesse momento existia o parlamento, aquele antigo grande conselho do reino. No entanto, o parlamento ele era mais uma figura decorativa, raramente era convocado para as decisões na dinastia Tudor, ok? Com a morte de Henrique VIII, ascende ao trono o seu filho Eduardo VI, que vai prosseguir com a política do pai e vai também apoiar o puritanismo, tá certo? Apoiar uma outra vertente da igreja protestante. Com a saída de Eduardo, entra Joana, posteriormente Maria. A Maria, é muito interessante notar que com a entrada de Maria, que era de origem espanhola, ela vai, que é irmã de Eduardo, ela vai perseguir os protestantes, ela vai apresentar uma política contrária àquela aplicada pelo irmão e pelo pai, onde ela quer reestabelecer o catolicismo, ela restabelece o catolicismo na Inglaterra,
e persegue os protestantes, até mesmo apelidada como Maria Sangrenta. Por fim, pessoal, nós temos o auge do absolutismo com Elizabeth I, de 1558 a 1603. A rainha Elizabeth, também conhecida como Rainha Virgem, vai ser o símbolo do absolutismo inglês. Ela retoma o anglicanismo, reestrutura a igreja anglicana. Ao mesmo tempo, essa rainha ela vai incentivar as práticas de corsário e pirataria, vai intensificar as atividades da burguesia, vai intensificar, portanto, o mercantilismo comercial existente na Inglaterra, ampliar as leis de cercamento, criar a lei dos pobres. Ela vai conseguir até mesmo uma vitória contra a invencível armada espanhola, vai conseguir, a partir dos seus atos, uma supremacia comercial no Atlântico, dinamizando todo o comércio inglês. Assim, pessoal, eu posso dizer que a Rainha Elizabeth ela tinha um poder absoluto de fato. Ela tinha um poder absoluto não só de direito, mas também de fato. Pessoal, espero que tenham entendido. Ficamos por aqui e até a próxima.